E hoje o Guilherme Montoro está aqui para tirar dúvidas suas sobre direito trabalhista. Antes de eu ler algumas perguntas, Guilherme, essa é uma iniciativa interessante, né, para esse setor, de regulamentar a gorjeta no Brasil. Sem dúvida, essa é uma iniciativa ela é importante e deveria ocorrer com outras questões que são muito debatidas e obscuras na nossa lei, né? A nossa lei trabalhista ela é muito antiga, ela não acompanhou a evolução do homem, da sociedade, e ela acaba gerando muitas dúvidas, tal como a questão das gorjetas. Então, até essa lei ser, enfim, proposta e agora oficializada, a gente tinha realmente uma discussão muito grande a respeito do que deve ser considerado gorjeta, porque a lei trabalhista, a CLT, ela traz como composição da remuneração, dentre outras coisas, a gorjeta. Mas havia uma discussão se é a gorjeta que é paga, como foi dito na matéria, se é a gorjeta que é paga pelo consumidor, pelo cliente, diretamente para os empregados, ou se aquela taxa que também é cobrada em todos os estabelecimentos, ela também deve ser considerada para esse fim. Então agora com a lei acabou essa dúvida, realmente, e também trouxe de alguma forma um incentivo, um benefício para o empregador que é usar parte desse valor para conseguir recolher os encargos de fundo de garantia, INSS e algumas outras questões trabalhistas. Então é interessante mesmo a iniciativa. Sim. Olha, a Carla, ela manda uma pergunta aqui, Guilherme. Ela disse que ela trabalha há 6 anos numa empresa e identificou pelo extrato analítico que os primeiros 2 anos de trabalho, nos primeiros 2 anos a empresa não fez o depósito. Está falando do FGTS, não é? Sim. Extrato analítico. E daí ela fala, mas descontaram do meu salário. Ela disse, conversei com os patrões sobre isso, não resolveram nada e observei que o mesmo ocorreu nos últimos meses. Também não fizeram depósito, mas a dedução foi feita. Ela está falando de duas coisas ao mesmo tempo, pelo que me parece, né? Acredito que sim. Pelo que eu pude perceber, quando ela menciona que não consta do extrato analítico os recolhimentos dos 2 primeiros anos, eu acredito que ela está se referindo ao FGTS. E quando ela menciona que houve o desconto, eu acredito que ela está se referindo ao INSS, que é descontado do empregado. O fundo de garantia não é descontado do empregado, ou pelo menos não pode ser descontado do empregado. É um valor de 8% do salário dele que o empregador recolhe sem nenhum tipo de desconto. Nessa circunstância, considerando que ela já trabalha há 6 anos na empresa, a gente hoje tem uma regra que se aplica que é de cobrança de no máximo 5 anos do momento em que se cobra, se faz efetivamente a cobrança. Então já de plano a gente já vê que um ano desse fundo de garantia já ficou para trás. Caso ela deixe passar, provavelmente se ela trabalhar mais um ano na empresa, ela vai perder esses 2 anos lá do fundo de garantia não recolhido. Agora, esses que não foram recolhidos atualmente nos últimos meses, ela deve sim insistir com seus empregadores, com seus patrões, e se for o caso, conforme a gente mencionou no bloco anterior, pensar se é o caso de entrar com uma ação de rescisão indireta, porque esse é um motivo de descumprimento do contrato. Mas eu acredito que como é só o fundo de garantia que não está sendo recolhido, e agora dos últimos meses e aquele lá de trás, talvez conversando com os patrões ela consiga regularizar isso. Ok, tomara. Uma pessoa que não se identifica, Guilherme, diz que tem uma amiga que é cuidadora de idosa. Ela cuida de uma idosa de segunda a sexta-feira e dorme no emprego. E ela diz, os patrões não querem assinar a carteira dela de jeito nenhum. O que dá para fazer? Bem, nós estamos diante de uma situação de doméstica, nessa condição de cuidador. Ela tem direito sim ao registro, porque ela trabalha de segunda a sexta-feira, ela tem a habitualidade, certamente ela tem os outros requisitos do vínculo, sim, que é a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade, que é receber por isso. E provavelmente ela deve ter muitas horas extras também, porque se ela dorme no emprego, ela deve ficar à disposição muito mais do que 8 horas diárias e 44 semanais. Nessa circunstância, a denúncia ao sindicato da categoria, ao sindicato dos domésticos, ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Ministério Público do Trabalho. Se nenhuma dessas denúncias surtir algum efeito, ela tem que procurar a justiça para buscar o reconhecimento do vínculo e todos os demais direitos. Ok. E nesse caso o reconhecimento acaba sendo retroativo? Retroativo. O vínculo ele será reconhecido pelo período em que ela ficou, mas os valores que ela deixou de receber somente os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos, ok.